Olá, João. Manda ver, Olá. explica pra gente aí. Bom, pessoal, então, como o Marcelo já nos falou, hoje nós vamos fazer algumas análises a respeito do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os pobres de espírito, tá? Mas antes eu não podia deixar de citar como Kardec é de uma coerência espantosa. Ele, no capítulo 5, que é o maior capítulo de todo o Evangelho, ele fala sobre o sofrimento e a dor, bem-aventurados aflitos. Logo após, ele, ao invés de continuar nas bem-aventuranças, ele coloca no capítulo 6 Cristo Consolador. Depois de analisar o sofrimento, analisa a consolação do governador espiritual do planeta, do responsável pelo destino de todos nós, para depois retornar no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito. E por que ele coloca inicialmente a bem-aventurança do sofrimento? Ora, essa é fácil, né? Porque nós ainda estamos num plano de provas e expiações, não é? Coloca o Cristo Consolador para que nós tenhamos a certeza fortalecida em nós de que Cristo não nos abandona nunca. E logo depois ele começa com pobres de espírito. Se você for olhar lá no teu evangelho, qualquer um dos 4 evangelistas que narra o Sermão do Monte, a primeira bem-aventurança é essa: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Muita gente ainda tem dificuldade na compreensão dessa passagem, tendo muita dificuldade com a expressão pobre de espírito. Então, vamos fazer uma análise, né, da expressão pobre de espírito e deles é o reino dos céus, para que a gente possa tentar trazer um pouco mais de compreensão a essa passagem. A expressão pobre de espírito, ela não pode ser entendida como nós a entendemos em português. Nós sempre temos que buscar o espírito da letra. Nós sempre temos que buscar o que Jesus quis dizer com isso. E uma das maneiras é tentar procurar qual o significado dessa expressão pobre de espírito na época de Jesus, na língua que Jesus falava, o aramaico, que é uma derivação do hebraico. Tá? A expressão pobre de espírito, ela expressa na cultura hebraica uma divisão que sempre houve. Isso faz parte da cultura deles. Uma divisão muito clara entre o material e o espiritual, entre o terreno e o céu, entre o divino e o terreno. Né? Então, a expressão pobre de espírito para o hebreu, né, porque Jesus era hebreu. Jesus falava para os hebreus. Então, para que a mensagem fosse divulgada, eles precisam entender em primeiro lugar. Né? Então, a expressão pobres de espírito, ela tem o entendimento seguinte: pobre não é só o significado que nós entendemos hoje. Pobre tem a significação não apenas de pessoa que não tem bens materiais, ou que
tem uma condição financeira muito baixa. Não. Significa isso também. Mas tem um outro significado, que é o significado aquele que não foca a sua vida no material. Pobre. Pobre. Quando junta a palavra espírito, pobre de espírito, é aquele que não acumula bens na terra, ou seja, aquele que não se escraviza com os bens na terra, olhando ou tendo em vista, tendo como objetivo os bens do céu. Porque céu, ele tem um significado muito mais relevante na cultura hebraica. Então, a expressão pobre de espírito, para a cultura hebraica, significa aquele que pretere, aquele que deixa de lado as questões materiais da vida em detrimento, em favor aos bens espirituais. E aí, essa palavra em hebraico, ela abrange também muito mais do que os bens materiais, mas os sentimentos materiais. Orgulho, egoísmo, inveja, maldade. Então, quando você falava pobre de espírito, em hebraico, você estava se referindo a uma pessoa que se esforça por... Olha que curioso isso. Preste atenção. Pobre de espírito pode ser entendido como uma pessoa que esforça por se desprender dos bens e dos sentimentos materiais, tendo em vista o mundo espiritual. Se você fizer um link, uma ponte, com a definição que Kardec dá ao espírita, que está lá no livro que é o Espiritismo, você vai ver o quê? O que é espírita? É aquele que se esforça por tirar de si as más tendências, se livrar das questões materiais e os sentimentos materiais da vida, em vista, em objetivo, ao aspecto espiritual, ao aspecto transcendental, ao aspecto divino da vida. Veja que relação interessante, né? Mas então, por que nós temos tanta dificuldade em entender isso? Por erros de tradução e por modificações na língua. Os textos sagrados, o Evangelho particularmente, ele foi traduzido inicialmente para o grego, com a Septuaginta, lá no finalzinho do primeiro século, começo do segundo. No quarto século, o Papa Jerônimo, aliás, o Papa Damásio, determina ao seu secretário Jerônimo, no século IV, que traduza para o latim. E do latim veio para as línguas neolatinas, né? Inclusive o português. Quando Kardec foi usar a tradução do Evangelho para elaborar o Evangelho segundo o Espiritismo, ele usou a tradução do mais importante e renomado estudioso e tradutor dos Evangelhos na França no século XIX, que é Jean-Baptiste Sarcey. E ele traduz como pobres de espírito. Porque nós podemos colocar uma tradução livre, pobres em espírito, pobres de espírito,
e pobres sobre o espírito. E ele opta, como é o correto no hebraico, pobres de espírito. O problema é que quando veio para o Brasil, a cultura brasileira e a língua brasileira é muito rica. Então, eles pegaram, de alguma forma, o brasileiro pega essa expressão pobre de espírito e transforma numa figura de linguagem, numa expressão idiomática. Nossa, João, o que é isso? Se eu falar assim, choveu canivete, todo mundo sabe que é chover forte. Engoli sapo. Nossa, escutei um desaforo e fiquei quieto. Então, a expressão pobre de espírito está muito vinculada na cultura brasileira com alguém que não presta, com alguém que tem a moral duvidosa. Então, quando vem a expressão bem-aventurados os pobres de espírito, a gente olha torto. Mas não é. No original é diferente. Então, é um indivíduo que se esforça por afastar a dominação que os bens e sentimentos materiais têm sobre nós, em vista, em objetivo ao futuro espiritual. É isso que é pobre de espírito. Por isso que no segundo item, Kardec vai e fala assim: aquele que quiser se elevar será rebaixado. Isso é quando os apóstolos perguntam, né? Sobre a posição deles no mundo espiritual, né? Que João e Tiago, sobre orientação da mãe, né? A mãe deles, Salomé, pergunta a Jesus: permita que meu filho sente os dois sentem ao seu lado, um à direita, outro à esquerda, e ele fala: isso não cabe a mim. Né? E aqui, depois ele termina dizendo assim: aquele que quiser se elevar será rebaixado. Por quê? Porque talvez não, com toda certeza, para que o indivíduo se torne um pobre de espírito, nessa definição que a gente passou, ele precisa lutar contra três sementes apodrecidas, mas que existe no coração de todo espírito que ainda não atingiu a pureza. Então, esses 3 sementes tem no meu coração, tem no seu coração, tem no coração de todos aqueles espíritos que ainda não atingiram a pureza. É um esforço constante. Quais são? O orgulho, o egoísmo e o apego excessivo à matéria. Esses 3 pontos nos separam da pureza. Quando nós vencermos esses 3 pontos, quando nós arrancarmos essas 3 sementes do nosso coração, ou como nós falamos, quando nós fizermos a cirurgia que arranque o tumor do mal do nosso coração, a gente se transforma em espírito bem-aventurado, espírito puro, segundo a questão 170 do Livro dos Espíritos. Então, esse elevar e rebaixar, por quê? Aquele que procura ser maior, melhor do que os outros, será rebaixado. E aquele que se rebaixa por amor a mim, será exaltado. Como? Lei de causa e efeito. A base da justiça divina é todos. Eu vou repetir. Todos. E esse todos não existe exceção. Todos os filhos de Deus, todos os espíritos são iguais perante Deus. Em essência, são iguais. Têm as mesmas oportunidades e as mesmas responsabilidades. A cada um
segundo as suas obras. Se alguém fere a lei de fraternidade e justiça que determina que todos são iguais perante Deus, querendo se arrogar o direito de ser maior, naturalmente que quando nós erramos, trazemos para a nossa consciência a necessidade de reparação do erro. E se o nosso erro foi vinculado ao orgulho, é natural que a consequência, a situação, a experiência que viveremos para nos reabilitar desse erro em relação ao orgulho está vinculada ao orgulho. Porque conforme o Código Penal da Vida Futura, que é um código que a gente pode colocar que é uma elaboração kardeciana, no capítulo 7 do livro Céu e Inferno, lá no capítulo 4, no artigo 4, ele fala assim: toda ação negativa gera sofrimento. Então, o indivíduo traz para si a responsabilidade de reparar esse equívoco, se rebaixando de alguma forma. Para quê? Para que vença o orgulho, não é castigo. Imaginemos, questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem dado ao homem para servir de modelo e guia? Resposta: Jesus. O que é o guia? Aquele que ensina o caminho. O que é o modelo? Aquele que trilha o caminho para nos mostrar como é que é. É isso. O que Jesus fez? Foi o modelo de humildade. Modelo de humildade. De toda a vida de Jesus nos evangelhos, eu peço a permissão para vocês citar 3. A primeira e que mais me toca a alma. No momento em que Jesus estava sendo julgado por Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos não via nada nele que justificasse a condenação. Ele interrompe o julgamento, leva Jesus a uma sala em particular e conversa com Jesus sozinho. Porque ele não sabia o que ele ia fazer. Aquele homem era inocente, mas a pressão para condenar era muito grande. E Pilatos pergunta para ele: eu soube que você sabe a verdade. Qual é a verdade? E Jesus ficou quieto, calado. Por quê? Porque ele sabia que Pilatos não tinha olhos de ver nem ouvidos de ouvir. Olha que interessante. De um lado, o governador da Judéia. Do outro, o governador do planeta. Se fosse eu, meus irmãos, ai, que vontade de dar uma carteirada. Que vontade de virar para Pilatos e falar: você sabe com quem que você está falando? Mas Jesus, suavemente, silêncio. Em outra oportunidade, e talvez é o único momento dos evangelhos que Jesus se mostra como ele é, no Tabor. João descreve essa cena dizendo que Jesus resplandeceu em luz de tal forma que parecia que o sol havia tocado a terra. E ao seu lado surgiram Elias e Moisés e começaram a conversar. Pedro, é bom estarmos aqui, Senhor. Permita que façamos 3 altares. Um para ti, um para Elias e outro para Moisés. E abaixou a cabeça como os outros 2, Tiago e João. E quando eles levantaram, Jesus já estava sozinho e na condição normal.
Pedro, em verdade vos digo, todo aquele que alcance as culminâncias do amor supremo só terá o seu valor se estiver disposto a deixar descer ao pântano do sofrimento para ajudar aqueles que lá estão. A humildade. A humildade. E o terceiro ponto, na última ceia, na Santa Ceia, naquela configuração que até hoje na liturgia católica é chamada de lava-pés. E que, sinceramente, nós espíritas não compreendemos muito bem. Por que Jesus lavou o pé de cada apóstolo? Quando a gente começa a ser um pouco curioso e enxerido a respeito da cultura hebraica, a gente descobre que na cultura hebraica a pior tarefa, a mais humilhante tarefa, a tarefa designada a escravos, a tarefa designada a pessoas sem nenhum valor, desprezíveis, era lavar os pés. Quando alguém lavava o pé do outro, é porque esse alguém não tinha valor nenhum na sociedade. Era um zero à esquerda. Era desprezado pela sociedade. Não tinha mérito e nem valor nenhum. E Jesus se coloca exatamente assim, lavando o pé dos apóstolos. E quando ele vai lavar os pés de Pedro, o último, Pedro começa a chorar. Não, Senhor, eu que deveria lavar teus pés. Eu. É necessário, Pedro, para que compreendam que fora da humildade não há caminho. Que o caminho da humildade é o único que leva à expressão maior do amor. Então, a partir daí, nós vemos que a humildade é essencial para se contrapor ao orgulho. Porque por isso, não foi por outro motivo que Jesus colocou a seguinte frase: Pai, graças vos dou, porque ocultaste, escondeste dos sábios e prudentes essas coisas e revelaram aos pobres e pequenos. Que coisas? As coisas do Evangelho. Porque Jesus falava para todo mundo, só que os ricos e poderosos não entendiam. Ah, João, espera lá. Sábio é uma pessoa que tem uma sabedoria muito grande de vida, uma pessoa muito, não apenas intelectualmente desenvolvida, mas com um sentimento muito nobre, um sábio. E o prudente é aquele que se previne sempre. Hoje, século XXI, em português. Mas na época de Jesus, na cultura hebraica, na língua hebraica, sábio tinha a denotação, ou também a conotação, né? Tinha a definição de sabichão, pessoa que usa da sua inteligência para levar vantagem. Como eram os fariseus, como eram os publicanos, como é, até hoje na nossa sociedade, aqueles que têm um grande
uma grande facilidade intelectual, uma grande facilidade de convencimento, muitas vezes levam outros ao caminho do erro. Não é? E prudentes? Prudente não é aquele que se previne de situações, não é aquele prevenido. Prevenido não é uma qualidade boa, é aqui no Brasil, no século XXI. E lá? Lá, prevenidos, aliás, prudentes, eram aqueles que tinham a prevenção única e exclusivamente aos bens materiais. É aqueles acumuladores. Eu tenho que guardar porque pode faltar para mim, nunca para os outros. Nunca para os outros. Para mim. Então, sábio e prudente é o mesmo que espertalhão, sabichão e egoísta. Então, quando Jesus fala isso, esse tesouro do evangelho, não que foi oculto a eles, é que eles não têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. E por isso que o orgulho cega. Por que aqueles doutores da lei, aqueles que passavam a vida estudando a Torá, as leis sagradas, na cultura hebraica se começa a estudar a Torá com 3 anos. Se torna um sacerdote, estuda a vida inteira. Como que eles não viam coerência na mensagem de Jesus? Orgulho. Como um carpinteiro de Nazaré, que é uma região, uma cidade desprezível, pode estar à altura de discutir com a gente? Não é? Então, o orgulho e a humildade. Lacordaire, na Instrução dos Espíritos, vem nos socorrer nesse sentido, falando que o orgulho talvez seja uma das maiores chagas da humanidade, ao lado do egoísmo. Porque ela vê ou ela coloca o indivíduo na condição de se achar melhor do que o outro. Não, eu sou melhor do que o outro, porque eu tenho mais condição intelectual, porque eu tenho mais condição financeira, porque eu tenho determinada cor da pele, porque eu tenho determinada filosofia religiosa, porque eu nasci em tal país, por quê? Tentando a todo custo rebaixar os outros para me elevar. A base, por exemplo, da inveja. A inveja é uma das filhas do orgulho. O indivíduo que vê um ou outro prosperar em qualquer sentido, não querendo ou não conseguindo mirar-se no exemplo dele para subir junto, ele tenta derrubar para igualar ele. Orgulho. Daí nós vemos a questão 785 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim para o Espírito de Verdade: qual é a maior chaga da humanidade? O maior entrave para o desenvolvimento da humanidade? E aí ele descreve exatamente assim: o personalismo, que nasce do orgulho e do egoísmo, e o apego excessivo ao que é transitório, a matéria. Então, o orgulho nos faz achar que somos diferentes. Eu sou melhor, o outro é pior. O meu grupo é melhor, o outro é pior. A minha família é melhor, as outras famílias não. Eu peço até licença, meus irmãos, para
para trocar uma reflexão com vocês que me deixou muito tempo pensando na época da pandemia. Na época da pandemia. Eu ouvia muito as pessoas falar, lógico, a pessoa não falava por mal, não falava por mal, mas para vocês verem como o orgulho está enraizado até a alma no nosso coração. As pessoas falavam assim, ai, nesse problema sério, tanta gente morrendo, tanta gente pegando Covid, graças a Deus, Deus abençoou a minha casa e a minha família e ninguém pegou. Eu entendo a posição da pessoa. Eu entendo. Só que essa frase, ela gera uma consequência natural. Bom, se a minha família foi abençoada e não pegou, o que quer dizer? Que outras famílias que pegaram, que outras famílias que tiveram entes queridos mortos pela Covid não foram abençoados? Quer dizer que a minha família tem mais privilégios ou tem privilégios em relação às outras famílias? É algo a se pensar, para que a gente entenda o quão profundo está enraizado o orgulho humano. Chico Xavier narra um fato ocorrido com ele na década de 40, quando um dos seus irmãos faleceu. E ele era casado e tinha um filho com paralisia cerebral. Quando ele acabou falecendo, o irmão dele, a esposa teve um surto mental e foi internada em um hospital psiquiátrico. E o menino, seu sobrinho com paralisia cerebral, ficou aos cuidados do Chico. O Chico ia visitar a cunhada sempre que ele podia, levar as coisas, auxiliar da melhor forma. E um dia ele estava no quarto orando e começou a chorar copiosamente. Emmanuel surge a ele e diz assim: "O que foi, Chico?" "Ah, meu irmão, eu estou chorando tanto porque o senhor vê a minha situação, o meu irmão desencarnado, a minha cunhada com essa crise foi internada no hospício", palavra muito comum na década de 40, hospital psiquiátrico. "Então eu estou muito triste por ela, porque é uma vida complicada lá no hospício." Emmanuel se volta a ele e diz: "Que estranho, Chico. Por quê? Eu nunca te vi chorar com tanta vontade em relação a famílias e famílias que têm outros entes queridos internados lá. Será que a dor Xavier é maior do que a dor Silva? Maior que a dor Almeida? Maior que a dor Souza? Será que a tua dor é maior que a dor dos outros?" Para que a gente possa compreender um pouco sobre essa questão, não é? A lei divina diz: todos somos iguais perante Deus. Todos os espíritos têm a mesma essência e a mesma destinação, cada qual num grau evolutivo diferente. Aqueles que estão mais abaixo, moralmente, intelectualmente, deverão ter a humildade de aprender com aqueles que estão mais elevados. Aqueles que estão mais elevados, como disse Jesus, só terão o mérito deles se estiverem dispostos a dar a mão àqueles que estão na retaguarda, que estão
evolutivamente mais atrasados, fazendo com que a lei da fraternidade e do amor se faça na terra. Jesus nos falava fora da, fora da caridade não há salvação. Kardec fala. E Jesus fala que o amor ao próximo, como a si mesmo se ama. Então nós devemos compreender que todos nós somos iguais. Que cor da pele, que vinculação de cidade, de país, de condição moral, de condição financeira, de condição religiosa, tudo transitório. Tudo faz parte de experiências transitórias da vida física. Nós espíritas, e aqui é um desabafo, nós espíritas precisamos ler melhor esse capítulo 7. Porque como nós, de uma forma geralmente velada, gostamos e sentimos um certo sentimento em relação a outras religiões. A Umbanda, ao Candomblé, que hoje são perseguidos. E a gente esquece que no começo do século passado, o quão fomos perseguidos. O quão fomos perseguidos. Esquecemos que, graças ao deputado federal, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, que o Código Penal de 1870 foi retirado o artigo que determinava ou tipificava o crime de prática de espiritismo. A gente esquece. A gente esquece ou nem sabe o porquê que as casas espíritas hoje têm o costume de deixar um livro de presença. Porque na década de 40, era obrigado, a pessoa ia na casa espírita, tinha que assinar o caderno para comprovar que teve lá. Caso precisasse averiguar alguma coisa, saberiam quem que estava lá. Então, nós passamos por tudo isso. E hoje, com a graça divina, a doutrina espírita tem sido cada vez mais respeitada. E nós, espíritas, estamos amando como Jesus orientou? Estamos respeitando os outros? E nós, como indivíduos, como espíritos, estamos respeitando o próximo como nós mesmos? E aí é uma visão particular minha, tá? Não é a doutrina falando isso, é uma visão minha. Talvez esteja errado. Eu creio que amar ao próximo como a si mesmo, na nossa atual fase evolutiva, é muito complicado. Muito, mas muito complicado. Então, deveremos começar, talvez o projeto da nossa existência atual não seja amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, que isso é um plano não só para essa encarnação, para várias, mas que a gente dê o primeiro passo, e esse a gente pode. E esse a gente pode, e se a gente fizer isso nessa existência, a gente vai ter dado um passo grandioso. Respeitar a Deus sobre todas as coisas e respeitar o próximo, como a si mesmo se respeita. E aí eu me recordo da primeira palavra dita quando se pisou a Lua: um pequeno passo para o homem, um imenso passo para a humanidade. Se a gente se respeitasse, meus irmãos, como iguais,
A terra, eu não estou falando em amar, eu estou falando em respeitar. A terra seria um paraíso. A transição planetária, que está gerando tanto tumulto, tanta dificuldade, tanta dor, com toda certeza passaria muito mais tranquila, ou até teria já se concretizado, se a gente se aprendesse a respeitar as diferenças. Porque quando nós pegamos para isso tudo, eu não estou criticando ninguém, eu só estou colocando situações para que nós possamos perceber o quão o orgulho está entranhado em cada um de nós. O quão o diferente ainda nos fere. Quando a gente está indo no mercado, quando a gente está saindo na rua, a gente vê alguém com cabelo laranja, com cabelo verde, com tatuagem, com isso, com aquilo, com a roupa diferente, a gente já olha esquisito. Quando nós olhamos para irmãos de outras religiões, também, de uma forma não geral, né? Lógico, tem exceções louváveis, tem grupos louváveis, mas a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque muitas vezes, dentro da religião, o que a gente está vendo? Um culto religioso que abandona a essência, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, para quê? Para continuar exercendo a religiosidade da mesma forma que a gente exercia na época das cavernas. O meu grupo, que é o grupo certo, porque aqui todo mundo se veste igual a mim, todo mundo pensa igual a mim, todo mundo pratica igual a mim. O outro grupo, não. O outro grupo é errado porque se veste diferente, porque pensa diferente, porque vive diferente. Isso é uma mentalidade de há milhares de anos atrás. E hoje a gente ainda vê resquício disso. Para vocês verem o quanto o orgulho ainda é terrível. E por isso Lacordaire bater tanto na questão do orgulho, fazendo com que nós possamos cultivar a humildade. E o que é a humildade? A humildade é trazer na alma, porque o conhecimento vem pela mente. Mas o conhecimento deve se transformar em sentimento no coração, na alma da humildade. A humildade é o sentimento de ter a certeza absoluta que eu não sou melhor do que ninguém. E nem pior. Eu sou igual a cada espírito que Deus já criou, está criando e vai criar no universo. Cada qual no seu nível evolutivo. Todos irmãos. Todos. Para que possamos chegar a um grau de compreensão divina, como Francisco de Assis, que tratava tudo e a todos como irmãos. Então, a partir daí, a gente vê arrematar esse capítulo a missão do homem inteligente na Terra, onde o Espírito, se não me falha a memória, Ferdinando, fala a respeito da missão daqueles que vêm encarnados com uma inteligência privilegiada, que não serve para esmagar os outros, serve para direcionar os outros para o caminho do bem. Deve-se utilizar dos talentos que Deus nos dá para o benefício do outro e não para o benefício próprio, porque a cada um segundo as suas obras. Se você direcionar as pessoas para o mal, você vai ter essa responsabilidade. Então, meus irmãos, o orgulho
é um terrível veneno que ainda corre nas nossas veias. Vencê-lo é uma tarefa de todo dia. Porque assim como Emmanuel, sim, Emmanuel, o mentor espiritual do Chico, disse no Evangelho segundo o Espiritismo, no título O Egoísmo, dizendo que todo cristão e todo espírita deve voltar todos os seus esforços para vencer o egoísmo, também devemos voltar os nossos esforços para vencer o orgulho, que nasce de um pensamento maldoso, de uma piadinha maldosa, até chegar à intolerância. Intolerância religiosa, intolerância racial, intolerância social, intolerância econômica, tolerância. Que nasce do quê? Se achar melhor do que os outros. Eu sei, meus irmãos, que nós estamos finalizando, mas eu só queria abrir um parênteses rápido aqui. Todos vocês conhecem a parábola, sim, é uma parábola, de Jesus no deserto, com o encontro de Jesus com Satanás e as 3 tentações. É uma parábola de Jesus que descreve a luta que o indivíduo, como espírito, tem para vencer os 3 obstáculos que o separam da pureza angelical. Vinculado aos 3 maiores defeitos da humanidade: o orgulho, o egoísmo e o apego excessivo à matéria. Primeiro, o egoísmo. O apego excessivo à matéria. O segundo, o egoísmo. Se és o Filho de Deus, manda seu Pai, pule do alto do pináculo. Pináculo é o local mais alto, a torre mais alta do templo. Pule do pináculo e manda o seu Pai enviar anjos para te aparar. Manda seu Pai, manda Deus. Não tentarás o Senhor vosso Deus, diz Jesus. E quando nós intentamos mandar em Deus, mandar em tudo, controlar tudo, esquecendo que o grande governador do planeta é Jesus, que o grande governador da nossa vida é Deus. E que nós temos, sim, que fazer a nossa parte, mas precisamos ter a humildade de entender que quando a gente faz o que pode, que não pode, fica nas mãos de Deus. Que muitas coisas a gente quer uma situação, mas não ocorre por vontade de Deus para a gente não quebrar a cara. E assim, nós compreendemos que vencer o orgulho é imperioso, porque o orgulho talvez seja a pior chaga ao lado do egoísmo, porque quem é orgulhoso não se vê orgulhoso, se acha melhor do que todo mundo e não se sente no mesmo nível. Quando Jesus nos abençoava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que abandonam as questões e os sentimentos materiais da vida em favor dos bens espirituais. Porque deles é o reino dos céus, ou seja, deles é o céu interno, é o reino dos céus interno, é o reino da consciência tranquila, é o reino da paz, o reino da harmonia. Porque aí sim a gente vai estar praticando o evangelho. Que Deus nos abençoe.
É isso aí. É isso aí, gente. Tá vendo só que mensagem maravilhosa? Que coisa, não, João? Como a gente tem estrada pela frente ainda, né?